O sentido histórico da ofensiva dogmato-revisionista. A vitória da Revolução Cambojana em 17 de abril de 1975 representou um dos marcos mais luminosos da Guerra Popular no século XX. Guiado pelo Partido Comunista do Kampucheia, PCK, e sob a liderança do camarada Pol Pot, o povo cambojano destruiu a máquina burocrático-militar do regime fascista de Lon Nol e expulsou o imperialismo Yankee de seu território. No entanto, a construção do socialismo na Ásia deparou-se não apenas com a agressão militar externa do expansionismo vietnamita, atuando como ponta de lança do social-imperialismo soviético, mas também com o sabotamento ideológico promovido a partir do dogmato-revisionismo albanês. Enver Hoxha e a direção do Partido do Trabalho da Albânia, PTA, resvalando em uma postura dogmática, centrista e formalista que rompeu com o maoísmo, na época pensamento Mao Tse-tung, desferiram ataques rasteiros contra a experiência do Kampucheia democrático. Ao invés de analisar a realidade cambojana a partir do método materialista dialético, que exige a consideração das condições concretas de cada formação social, Hoxha destilou formulações mecânicas. Ele tentou enquadrar a heróica revolução cambojana nos moldes de um esboço eurocêntrico e fossilizado pseudo-marxista. A natureza autêntica do PCK. Em suas obras tardias e nos relatórios partidários pós-1978, Enver Hoxha tentou amalgamar a liderança do PCK ao revisionismo chinês e à teoria dos três mundos, acusando Pol Pot de liderar um movimento nacionalista burguês ou pequeno-burguês destituído de concepção proletária. No relatório ao 8º Congresso do PTA, 1981, Hoxha afirma categoricamente que o caráter de uma vanguarda é determinado estritamente pela sua pureza doutrinária formal. Contudo, ele aplicou esse critério de forma invertida para isolar o Kampucheia, ignorando que o PCK sempre se sustentou na aliança operário-camponesa sob a hegemonia da ideologia proletária. A prática e os documentos do Kampucheia democrático desmentem a tese de isolamento ideológico ou nacionalismo estreito. Em julho de 1978, Nuon Chea, então secretário adjunto do PCK, pontuou com clareza o enraizamento de classe da vanguarda cambojana. Abre aspas, o Partido Comunista do Kampucheia aplica de forma criadora o marxismo-leninismo à realidade concreta do país. A nossa revolução não é um acidente histórico, mas o produto maduro da luta de classes contra as estruturas semifeudais e coloniais que esmagavam as massas. Fecha aspas. A Revolução Cambojana resolveu magistralmente a contradição principal de uma sociedade agrária oprimida pelo imperialismo. O PCK não substituiu o proletariado pelo campesinato, antes, temperou o campesinato sob a disciplina de ferro de uma vanguarda marxista-leninista. Pois, nos países coloniais e semicoloniais, o campesinato é a força principal da revolução, enquanto o proletariado é a força dirigente. Negar a justeza da guerra popular do Kampucheia sob a alegação de que a base combatente era camponesa constitui um desvio dogmático chauvinista, que mimetiza o economicismo dos mencheviques e dos revisionistas ocidentais. 2. A desocupação e a evacuação de Phnom Penh. O ponto central da propaganda imperialista, endossada de forma vergonhosa pelo dogmato-revisionismo albanês e pela camarilha revisionista vietnamitas, baseia-se na condenação da evacuação imediata das cidades, notadamente da capital, Phnom Penh, após a vitória de 1975. Hoxha converteu este ato de audácia revolucionária em uma suposta prova de um pretenso esquerdismo agrário fanático. No livro O Imperialismo e a Revolução, 1978, Hoxha critica as soluções que rompiam com os esquemas tradicionais de transição, alegando que, abre aspas, nenhuma mudança justificava as invenções que contrariavam as leis gerais do desenvolvimento socialista, fecha aspas. Para Hoxha, a evacuação violava o dogma de que o socialismo se constrói mantendo intactos as estruturas burocráticas herdadas do capitalismo. A análise materialista desmorona essa tese metafísica. Phnom Penh, às vésperas da libertação, não era uma cidade industrial proletária, era um gigantesco centro parasitário, hiperinflacionado pelo imperialismo Yankee, que havia concentrado mais de 2 milhões de refugiados dependentes por completo do abastecimento de alimentos lançado por aviões americanos. E em Sari, em documento oficial de abril de 1978, explicou a premente necessidade material da medida. Abre aspas, a evacuação das cidades foi uma medida de urgência vital.
Não tínhamos meios para alimentar milhões de pessoas nos centros urbanos devido ao bloqueio e à destruição total dos campos pela aviação inimiga. Além disso, os planos de sabotagem da CIA e das redes de espionagem do revisionismo internacional exigiam a desarticulação rápida dos ninhos da contra-revolução urbana. Fecha aspas. Manter a população concentrada em Phnom Penh teria resultado em uma fome em massa catastrófica e facilitado a infiltração de agentes golpistas. Ao transferir as massas para a produção agrícola coletiva, o Kampucheia Democrático conseguiu, em menos de 2 anos, assegurar a autossuficiência alimentar do país. Erradicar as doenças tropicais endêmicas através da mobilização popular e edificar redes de canais de irrigação que transformaram a infraestrutura agrária do país. 3. A agressão vietnamita e o alinhamento geopolítico de Ocha. O erro mais grave de Enver Hoxha consistiu na sua capitulação diante do expansionismo regional do Vietnã, por conseguinte, no seu alinhamento indireto com os planos do social-imperialismo soviético na Indochina. No livro Imperialismo e a Revolução, Hoxha menciona de passagem a guerra entre o Camboja e o Vietnã como mero produto de atritos interimperialistas e nacionalistas. Essa postura colocou a Albânia em uma posição de cegueira deliberada diante do martírio do povo cambojano, que enfrentava uma invasão militar em larga escala conduzida por Hanoi a partir de dezembro de 1978. Enquanto Hoxha tentava ligar o PCK ao revisionismo denguista, que Hoxha afirma canalhamente ser originado no presidente Mao, ele silenciava ou minimizava o fato de que a União Soviética social-imperialista utilizava o Vietnã para cercar e esmagar as experiências revolucionárias independentes na Ásia. Pol Pot, em seu célebre discurso de novembro de 1978, desmascarou os propósitos por trás da agressão vietnamita. Abre aspas, o Vietnã e os seus senhores social-imperialistas ambicionam tragar o Kampucheia através da estratégia da Federação Indochinesa, liquidando a nossa independência nacional para transformar o nosso território em uma base de expansão hegemonista no Sudeste Asiático. Nós defendemos o direito sagrado à autodeterminação e à soberania do nosso socialismo. Fecha aspas. Ao equiparar o agressor, Vietnã, URSS, ao agredido, Kampucheia Democrático, Hoxha traiu os princípios fundamentais do internacionalismo proletário, não enxergando a contradição entre nação e imperialismo. O PTA, sob a justificativa de combater o pensamento Mao Tse-tung, acabou por servir de biombo ideológico para a consolidação do domínio soviético na região. 4. O isolamento do PTA. A deriva centrista e dogmática de Enver Hoxha não passou imune pelas vanguardas revolucionárias do Terceiro Mundo. Em 1981, o Partido Comunista do Sri Lanka publicou uma demolidora refutação internacionalista às teses de Hoxha. O documento apontou com precisão cirúrgica que o PTA havia abandonado a dialética marxista em favor de um formalismo estéril e acadêmico. O PC do Sri Lanka sublinhou que, ao atacar simultaneamente o maoísmo e as experiências que dele brotavam, como o Kampucheia Democrático, Hoxha isolava a Albânia do verdadeiro movimento revolucionário e de libertação nacional. Os comunistas singaleses demonstraram que a insistência de Hoxha em exigir que uma revolução num país agrária e semi-feudal adotasse dogmaticamente os mesmos métodos da Europa Oriental dos anos 1940 revelava uma incompreensão profunda das teses de Lenin sobre a revolução nas colônias. Essa incompreensão albanesa acabou por dar munição teórica contra a revolução burguesa e ao revisionismo contemporâneo. A experiência do Kampucheia Democrático foi tragicamente interrompida não por falhas internas inerentes à sua linha ideológica, mas pela agressão militar avassaladora do exército vietnamita, financiado e armado pelo arsenal do social-imperialismo soviético. As críticas de Enver Hoxha contra o camarada Pol Pot e o PCK carecem de rigor científico, são julgamentos abstratos emitidos por uma direção partidária que, ao romper com o maoísmo, perdeu a bússola dialética para compreender as tormentas revolucionárias no Terceiro Mundo. A heróica resistência do Kampucheia Democrático contra o imperialismo contra o feudalismo e contra o revisionismo permanece como uma fonte inestimável de ensinamentos. Defender a memória histórica do camarada Pol Pot contra as calúnias burguesas e as distorções dogmato-revisionistas de Hoxha é um dever imperioso de todos os autênticos comunistas que não temem a ousadia das massas e que sabem que a revolução não se faz pedindo licença aos manuais fossilizados, mas sim destruindo o velho mundo através da fúria criadora das massas exploradas. Viva o Kampucheia Democrático!
Glória eterna ao camarada Pol Pot e ao Partido Comunista do Campo Cheia.